Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. No Brasil, de acordo com o IBGE, os índios correspondem a cerca de 0,5% da população total. Embora pareça pouco, esse contingente é significativo no contexto da América do Sul. São mais de 300 etnias com crenças e costumes distintos, mas que enfrentam lutas idênticas por seus direitos. Em razão deste contexto, o programa Grandes Temas de hoje debate a situação atual das populações indígenas e, para isso, contamos com a presença de José Glebson Vieira, professor do Departamento de Antropologia da UFRN, Jamiro Acipreste, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB-RN, Yuri Vasconcelos, indigenista e coordenador local da FUNAI, e Luiz Catu, cacique potiguar da aldeia Catu e professor de etnohistória. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar do nosso programa através do WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193-6032 e participe. Meus caros, temos visto uma sucessão de medidas, iniciativas, de debates no Congresso acerca de leis que afetam e atingem diretamente as populações indígenas. Quais são as questões mais delicadas, mais prioritárias para a gente discutir a causa indígena hoje no Brasil? Zé Glebson, boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite meus colegas aqui, boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, a gente tem acompanhado sucessivas mudanças e um tensionamento muito grande em termos da legislação brasileira. Na verdade, eu acho que uma das grandes questões que está sendo colocadas hoje é a ameaça a alguns direitos das populações indígenas. Por exemplo, os direitos à demarcação das suas terras. Na verdade, isso foi uma conquista na época da Constituição de 88, foi uma luta política em que foram envolvidas lideranças indígenas, intelectuais, juristas, e que se construiu nessa agenda a garantia desses direitos. E a gente tem acompanhado nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, uma busca incessante para tentar esvaziar esses direitos das populações indígenas. E dentre esses direitos a gente tem como falar melhor que é a questão das terras, né? A demarcação das terras, que tem a ver com o direito originário. Então, na Constituição de 88, isso está muito bem expresso e que, ao longo desses anos, após a Constituição, se buscou garantir esses direitos. E aí a gente tem, no âmbito do legislativo, sobretudo legislativo, toda uma busca para esvaziar esse direito. E aí eu posso citar algumas dessas leis, né? Dentre as quais a PEC 215, que muda significativamente a forma de demarcação dessas terras. Então, hoje, a demarcação, ela passa por um processo administrativo, ou seja, a União é que define o processo de demarcação. E aí a FUNAI, como órgão do governo federal, ela é responsável por gerenciar, por coordenar esse processo, e que uma das mudanças que está se colocando pela PEC é que passa a fazer parte agora, dentro desse processo de demarcação, o poder legislativo. Então, é como se hoje a gente tivesse uma mudança significativa saindo do executivo e agora indo para o legislativo. Então, isso seria uma decisão tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E aí a gente sabe como que é delicada essa mudança, porque a gente tem também acompanhado o processo de tensionamento muito grande de certos parlamentares, de certas bancadas, como por exemplo a bancada ruralista, que tem atacado fortemente esses direitos. Até porque esse ataque tem a ver com uma certa forma de entender e de tentar retroceder nesses direitos, sobretudo porque o grande foco da discussão é a questão fundiária brasileira. Então a estrutura agrária brasileira é extremamente marcada pelo latifúndio, e as populações indígenas elas estão, enfim, lutando contra esses latifúndios. Então, você tem tanto projeto do ponto de vista de garantir essa restrição dos índios aos seus territórios tradicionais, em detrimento
daquilo que a gente poderia chamar do agronegócio. Então, quer dizer, você tem hoje uma quantidade enorme de terras que são destinadas para o agronegócio e que isso tem impactado e tem pressionado essa demarcação. Então, me parece que pensar, por exemplo, a questão dos direitos é pensar, sobretudo, nessa pressão fundiária dada a partir desses contextos, desses grupos econômicos, de práticas econômicas, sem contar outros projetos, como, por exemplo, de mineração, né, que também está sendo discutido e que vai impactar também fortemente essas populações indígenas nos seus próprios territórios. Perfeito. Jamiro, então agora o judiciário é um campo de atuação, né, na briga pelas questões indígenas, né? Como é que a população indígena pode ter acesso a esse debate se justamente agora a coisa escapa um pouco, né, do controle ou das vias institucionais que antes protegiam esses direitos, né? Na verdade, como bem colocou o professor Glebson, a construção da atualidade em termos de defesa de povos vulneráveis, de povos primitivos no Brasil, está em pior situação possível. A gente está vendo um momento de ruptura, e nesse momento de ruptura nós temos claramente que os povos tradicionais, questão indígena, questão quilombola, estão sendo açoitados porque o espaço dessas populações, elas obrigatoriamente se confrontam com os interesses do agronegócio. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, o MPF, que tem constitucionalmente o direito e a obrigação de fazer a defesa desses povos, ele tem que estar bastante presente nessas defesas e também bastante presente na realidade da questão indígena. Se trouxermos para a nossa realidade do Rio Grande do Norte, sentimos a falta deste instrumento constitucional que é o Ministério Público Federal. Então é importante que a gente estabeleça esse processo. Segundo, ir para a Câmara Federal e para o Senado Federal, sabemos a correlação de força que existe nessas casas. Ela é muito mais ligada ao agronegócio, muito mais ligada à bancada ruralista do que à tradição de defesa de direitos humanos e garantia de direitos povos primitivos. Então esse ponto é importante deixar bem claro. E levar para o judiciário, infelizmente, também temos sentido ao longo dos últimos tempos que a Constituição, bem como a legislação, está sendo muito pouco respeitada quando é para dar garantias populares e garantias a povos primitivos. Então a situação não é uma situação muito fácil, o cenário não é um cenário positivo, estamos em um momento de ruptura e com certeza aqueles que exploram o capital, o agronegócio, os ruralistas, têm bastante domínio sobre esse parlamento que aí está, e sobre essa presidência que aí está, golpista por sinal, e que esse povo vai sofrer e vai ter grandes dificuldades. Um exemplo disso claramente aqui no Rio Grande do Norte, uma ação judicial que nós estamos lutando aí junto com a Advocacia Geral da União para garantir que a tribo Sagir Trabanda e a tribo Sagir Trabanda tem um grande ponto interessante. Não só o agronegócio é o instrumento dele, mas ele é na beira do mar. Então ainda tem a questão imobiliária, a questão de ser feito por mar e aí criarem formas de subterfúgio para que essa área não seja regulamentada. Como seria a primeira, e será a primeira do Rio Grande do Norte, abre precedente para outras 7 áreas. Então a gente sabe que essa é a mais difícil de todas, né? O trabalho aí do Glebson, o trabalho do Yuri, o trabalho da própria população indígena é bastante importante nesse cenário, mas sabemos que existem forças ocultas para homenagear Jânio Quadros, né? Não que mereça homenagem, mas porque a questão de forças ocultas é bastante complicada e nós estamos vendo isso hoje. Ações judiciais, ganhamos o Rio Grande do Norte, fomos para Recife para garantir que aquelas pessoas usassem uma área de Paú sem qualquer fim econômico para a empresa que entrou com a liminar e que destruiu, mas apenas para deixar a condição do indígena cada vez pior, ficando pior, mais vulnerável e sendo mais vulnerável, né, numa motivação que sustente. Com certeza. Yuri, você é indigenista, então, e coordenador do local da FUNAI. A gente observou outro dia a manifestação dos índios reprimida na base da força policial em Brasília, né, porque queriam manifestar-se justamente contra essa série de medidas que atacam fundamentalmente os direitos dos povos indígenas no Brasil. Como é que vocês da FUNAI aqui estão observando e como é que essa situação, esses impactos negativos da orientação do governo Michel Temer quanto à questão indígena, como é que você está observando então isso aqui localmente? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Aos colegas. A gente vive um momento complicado. Eu acho que Glebson e Djamilo já colocaram um pouco a conjuntura no país, que é de retrocesso aos direitos conquistados historicamente. E as populações indígenas estão dentro desse processo de retirada dos seus direitos, né? A FUNAI, que é um órgão cuja missão é proteger e promover os direitos, ela vem constantemente, e não agora, mas há muito tempo, sendo desfacelada, né?
o sucateamento, a retirada de orçamento, o quadro pessoal cada vez mais escasso, dificulta o cumprimento da sua missão institucional. Recentemente, a gente passou por uma situação aqui no Rio Grande do Norte, a partir de um decreto do governo ilegítimo de Michel Temer, que fechava uma série de unidades da FUNAI, alterando o estatuto, o regimento do órgão. Ou seja, a instituição que já era defasada foi atingida frontalmente. E quando eu digo a instituição, é porque isso vai rebater diretamente nos povos indígenas, que é o grande público a ser atendido pelo órgão indigenista. Basta dizer que no decreto de março foram fechadas mais de 50 unidades da FUNAI em todo o país, principalmente as coordenações técnicas locais, que são as unidades da FUNAI que estão em contato direto com as populações indígenas, no sentido de construir, junto com os povos indígenas, suas políticas dos direitos sociais, a política de demarcação de terra, etc. No Rio Grande do Norte, houve uma grande manifestação, legítima manifestação dos povos indígenas contra esse fechamento, porque, veja, o Rio Grande do Norte e o Piauí, e eu vou elencar esses dois estados principalmente, são dois estados que historicamente se afirma que não existem mais índios. Ou seja, esses povos indígenas dessas localidades já sofrem com um processo de invisibilidade e de preconceito institucional, uma vez que a história oficial afirma que essas populações foram dizimadas. Então, nesses estados, a FUNAI deixar de existir reforça o entendimento erroneamente, equivocadamente apresentado pela história. Então, o movimento indígena fez uma grande pressão e conseguiu, depois de 2 meses, retomar o trabalho da FUNAI no Rio Grande do Norte. Agora, um trabalho que é extremamente difícil, basta dizer que eu sou o único servidor da coordenação técnico-local da FUNAI aqui no estado. A gente conta com 8 aldeias indígenas, tem a população do Sagitrabanda, que o Djamiro colocou, o Catu, que está o cacique Luiz aqui presente, Tapará, no município de Macaíba. No município de João Câmara, nós temos 3 comunidades indígenas, Serrote São Bento, Amarelão e o assentamento Santa Terezinha, que é um assentamento da reforma agrária, mas composto quase na totalidade por famílias indígenas. Então, inclusive, a gente está num processo de transformação do assentamento em uma área, em uma reserva indígena, dada a sua composição e identidade étnica. No município de Açu, tem os caboclos de Açu, e em Apodi, os Tapuia Paiacu. Então, são 8 comunidades indígenas, com a população estimada aí das aldeias em torno de 5 mil indígenas, que necessitam do trabalho, do apoio do órgão indigenista. Principalmente no processo de demarcação de terra, porque o não reconhecimento do território indígena acarreta em uma série de problemas. O Djamiro falou da situação em Sagitrabanda, que é forçado por 2 lados contra o seu direito territorial. Por um lado, as usinas de cana-de-açúcar, que historicamente vem tomando as terras dos índios de Sagi, dos potiguaras de Sagi. Por outro, especulação imobiliária, empresa de turismo, que proíbem os índios que secularmente vivem naquela região de construírem suas próprias residências ou de cultivarem os seus próprios roçados para a subsistência. Então, é uma afronta não só ao direito, como à existência dos povos indígenas no Rio Grande do Norte. No Catu, o cacique Luiz pode falar com muito mais propriedade, mas o Catu está embutido em uma localização com 2 usinas de cana-de-açúcar atingindo as famílias indígenas diretamente, com desmatamento da Mata Atlântica, com cultivo a monocultura de cana-de-açúcar, com uso de agrotóxico, que polui o rio Catu e afeta a plantação orgânica dos indígenas. Uma série de situações que há uma necessidade de nós não só garantirmos o direito ao território indígena, como assegurarmos as políticas sociais diferenciadas a esses povos, no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da previdência social, no âmbito do meio ambiente, dentre outros. Perfeito. Luiz Catu, uma honra receber um representante de uma comunidade indígena aqui no programa. A situação então não está fácil, já não era fácil, né? A luta já era grande em vários lugares do Brasil
das populações indígenas, e agora a gente vê um ataque frontal a direitos adquiridos desses povos, né? Conta um pouco mais lá como é que está a situação vivida pela comunidade. Então, boa noite, né? Boa noite a todos. Para nós, povos indígenas, né, os povos originários, que principalmente aqui do Rio Grande do Norte, esse primeiro contato direto com a civilização europeia, não é fácil. A gente está até os dias atuais, né, resistindo e dando o grito dos nossos antepassados, né, que não fomos dizimados, né? O cemitério de índios que se prega, né, ele eu diria, é muito fictício e vem correndo os níveis aí dos coronéis, e hoje com o novo nome do agronegócio, né, os reis do agronegócio. Então, o Yuri colocou muito bem, resistir às margens de um rio historicamente ilhado pela invasão, né, das fazendas e agora das usinas de cana-de-açúcar não é fácil. E lá nesse vale nós conseguirmos manter nossa forma milenar de viver, nossa forma milenar da coleta de frutos silvestres, da caça, da pesca e da agricultura de subsistência, né, onde famílias, né, 203 famílias conseguem resistir e plantar uma agricultura familiar de subsistência sem uso de agrotóxico, e aos derredores passa avião jogando veneno, né, por cima da comunidade. Isso nem uma guerra dos bárbaros, né, conseguiria acabar, porque a gente até hoje resiste, né, apesar de ter passado todo esse processo. Estamos lá muito próximo de um aldeamento que se deu em Gramaciol, né, que hoje a cidade chama Vila, que é Vila Flor, né, mas grande aldeamento lá que reuniu indígenas aqui do estado. Mas os potiguaras que hoje estão no Catu, eles subiram, onde o rio deságua, Cibaúma, Barra de Cunhaú. E nós temos subimos o leito do rio e paramos na nascente. Até porque estava sofrendo grandes ataques àquela área, né? Inclusive, historicamente, é uma área que passou por processos de perseguição indígena terríveis, até por causa do processo de Cunhaú e Uruaçu, né? Então, os índios que estavam ali naquele espaço foram extremamente atacados. E hoje, nossos direitos para serem respeitados minimamente, né? Tudo que está na Constituição, nos decretos, até a Convenção 69 da OIT, nós temos que andar com ela embaixo do braço a todo tempo, para pelo menos tentar dialogar, né, nos espaços de direito com órgãos do governo, né, para que as políticas públicas para os povos indígenas hoje possam chegar minimamente até as aldeias, né? Então, em nome de todas as lideranças aqui do Estado, nós afirmamos que continuamos passando por um processo de genocídio, mas não é dessa forma, né, que nós, povos indígenas, vamos permanecer no anonimato. Não, a gente tem resistido e historicamente essa resistência tem acontecido, e hoje a gente continua gritando, né, que não fomos de momento algum dizimados. Teve momentos que nós precisamos ficar calados por um certo momento para poder se organizar, para poder dar o grito de resistência. Perfeito. Yuri, são quantas comunidades que têm demarcação de terra efetivada? No Rio Grande do Norte não existe nenhuma ainda. Certo. Essa é a principal preocupação. A que está no processo mais avançado é a comunidade Sagi-Trabanda, que no procedimento administrativo da FUNAI se constitui um GT, um grupo de trabalho, que vai fazer os estudos etnográficos, cartográficos, para subsidiar o relatório circunstanciado para dar o seguimento ao processo de demarcação. Então, no Sagi foi constituído um GT, se eu não me engano, o Glebson pode até me corrigir, no ano de 2015. A partir da constituição do GT, os ataques contra o povo de Sagi foram aumentados substancialmente, porque as usinas, os empresariados, imobiliárias, com o temor daquele processo de demarcação ser concretizado, já intensificaram o ataque contra o povo indígena de Sagi. Mas Sagi é o processo que está mais avançado para a demarcação. Esperamos que em pouco tempo o GT conclua seus trabalhos para dar o seguimento ao processo de demarcação da terra indígena de Sagi. Já as outras etnias, as outras terras, se constituem como territórios indígenas. Eu não abro mão em caracterizar as demais comunidades do Rio Grande do Norte como território indígena,
porque são povos que historicamente estiveram naquela localidade e, portanto, tem que ter, o Estado precisa reconhecer aquele direito do território aos povos indígenas. Porém, o processo de demarcação no âmbito da FUNAI, pelos motivos aqui que eu coloquei um pouco da caracterização do Estado e não priorizar, né, os direitos dos povos originários, ainda não há, no âmbito da FUNAI, um apontamento, uma previsão de início de processo demarcatório às outras comunidades. Glebson, tem um marco agora, um parecer da AGU sancionado pelo Michel Temer, que coloca um marco temporal, né, para reconhecimento das terras indígenas, né? E isso dificulta muito os processos que estão em andamento e que são anteriores à Constituição de 88, né? Sim, eu acho que quando, na minha primeira fala, né, eu elenquei alguns problemas do ponto de vista da garantia dos direitos. E aí eu estava falando, sobretudo, do ponto de vista legislativo. E aí, quando você me pergunta e levanta, de fato, o questionamento sobre a questão do marco temporal, ela realmente tem se tornado algo extremamente desafiador para a garantia dos direitos indígenas. Por quê? Como é que funcionaria essa ideia do marco temporal? Primeira coisa foi algo que foi, de fato, discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, num processo específico da terra indígena Raposa Serra do Sol, Exato. Em que, nessa decisão, foram levantadas algumas condicionantes. E, dentre essas condicionantes, teria essa ideia do marco temporal. O que seria? Que a demarcação das terras indígenas seriam realizadas apenas naquelas situações em que as populações indígenas estivessem no dia da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 88. Exato. Então isso gera, de fato, um grande problema, porque a gente sabe muito bem que a relação das populações indígenas com o Estado e com as políticas de assentamentos e de regularização fundiária são políticas extremamente difíceis, sobretudo porque a gente sabe também que alguns grupos indígenas eles não estavam naquelas regiões nas quais eles consideram os territórios tradicionais por várias razões, entre as quais o esbulho da terra, a expulsão, uma forma, inclusive, de se colocar como forma de fuga. E a gente tem relatos, inclusive foi publicado após as comissões da verdade, por exemplo, o relatório Figueiredo, que foi de um servidor do antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que ele vai descrever situações muito variadas de povos indígenas que foram deslocados dos seus territórios em função de um certo tipo de política desenvolvimentista, mas também de um certo tipo de política do Estado Nacional. Então, quer dizer, não há como a gente perceber a efetividade da ideia do marco temporal para considerar, por exemplo, as situações de esbulho e também de expulsões. Então, o marco temporal, ele traz um problema muito sério, porque ele não vai, por exemplo, considerar as situações de expulsões, essas situações que eu estou me referindo. Então, há todo um movimento do próprio movimento indígena e também do ponto de vista também judiciário, dos juristas, em termos de uma discussão e de uma problematização desse marco temporal. É tanto que foi lançada uma campanha pela articulação dos povos indígenas, A Nossa História Não Começa em 88. Até porque, e aí eu acho que tem uma coisa muito importante que tem que ser destacada, é que os direitos dos povos indígenas são direitos originários. Isso está presente na Constituição. Se são originários, independe do tempo. Ou seja, o marco temporal é uma negação desses direitos originários e, portanto, esvazia completamente o sentido maior da Constituição, que é garantir o direito dessas populações em usufruir os seus territórios tradicionais. Então, o marco temporal ele traz esse debate. O que eu acho que também tem uma coisa muito que deve ser também considerada é que isso alguns juristas, alguns especialistas têm demonstrado também, é que essa tese do marco temporal ela foi definida, ou essas condicionantes, para o caso de Raposa Serra do Sol. Só que aí, acho que a primeira ou não foi a segunda turma do Supremo, já aplicou em alguns casos. E isso tem sido objeto, por exemplo, de questionamento do ponto de vista do Ministério Público Federal. Quer dizer, é como se a gente pudesse, a partir dessas condicionantes, generalizar ou criar aqueles casos que o STF fala de repercussões.
E aí uma decisão dessa que repercutiria em todas as populações, quer dizer, em todos os processos de demarcação. Isso tem uma implicação muito grande, porque os processos que estão em andamento, eles Exato. podem ser suspensos. É isso que eu te pergunto. E aí, exatamente, e aí a portaria da AGU, que foi publicada nesse ano, ela vai, digamos, se apropriar de maneira, ao meu ver, equivocada dessa tese do marco temporal. Quer dizer, o marco temporal, como eu já mencionei, quero reforçar, ela foi pensada a partir, para o caso da Raposa Serra do Sol. Então, não dá para pensar esse é o modelo para demarcação das terras indígenas, outras, sejam elas em Roraima, sejam elas no Rio Grande do Norte, enfim. Quer dizer, há um processo aí extremamente delicado e aí a força que a portaria tem, na verdade, ela nos deixa um pouco apreensivos, porque é um processo que pode regredir realmente. E aí tem uma outra coisa também que eu acho que é um outro elemento importante, é que nessas condicionantes você tem também uma condição aí que é de dizer que as terras não podem ser ampliadas. Claro que a gente sabe muito bem que a demarcação é um processo extremamente difícil, conflituoso, não só do ponto de vista das relações internas às populações indígenas, mas, sobretudo, da relação que os índios têm com os não indígenas. Que esses não indígenas são os empresários da cana, são os plantadores de soja, o próprio governo brasileiro, quer dizer, tem situações em que a demarcação vai de encontro com o próprio Estado Nacional. Quer dizer, você tem, de um lado, o Estado que tenta garantir os direitos, mas, por outro, tem o Estado que tenta construir ou definir certas políticas em que há um processo de extremo esbulho. Só para se referir a um único exemplo, me ocorre, o caso, por exemplo, das hidrelétricas. Então, você tem todo um discurso de política de desenvolvimento, interesse nacional, e aí você vai impactar fortemente a posse, o usufruto e a permanência desses grupos nos seus territórios tradicionais. Então, é isso que eu acho que é extremamente complexo e também problemático, entender hoje a situação da questão de garantir os direitos, sobretudo da regularização fundiária. Então, e o marco temporal, eu acho que, juntamente com outras investidas, né, se torna cada vez mais difícil o próprio trabalho de demarcação e o exercício mesmo do órgão indigenista, dos interlocutores que são importantes, né? Enfim, eu acho que esse de fato é um processo extremamente complicado, né? Espinhoso. Espinhoso também. Nós vamos voltar a discutir esse aspecto daqui a pouquinho. Agora vamos fazer um breve intervalo e retornamos em poucos minutos. Esperamos por vocês.